Olá, chegou a hora de você ficar muito mais informado na TV e na web. Veja os destaques desta edição. 21 jornalistas morrem em tragédia com avião que levava time da cidade de Chapecó. Campanha incentiva pessoas a fazerem o teste de HIV. Projeto pretende reduzir o número de cesarianas desnecessárias. Descubra os impactos que a taxa rosa pode causar no seu bolso. E veja também. Por falta de uma assinatura, querem fechar o aeródromo de Pindamonhangaba. Pegue seu telefone, ligue para o seu político, peça para assistir aqui o repórter setorial. O comandante Paca está aqui com a gente, ele que está lá à frente do aeródromo há tanto tempo. Estamos fazendo um apelo, não fechem o aeródromo. É ponto necessário de segurança, inclusive em casos de emergência na Via Dutra. Olha que maluquice é essa, hein, Anac? Você confere essas e outras informações agora. Seja bem-vindo. Este é o Repórter Setorial na TV e na web. O Brasil está enlutado por causa do desastre que vitimou mais de 70 pessoas com a queda do avião da companhia boliviana Lamia, que transportava a delegação da Chapecoense para Medellín, na Colômbia. A aeronave transportava 81 passageiros, sendo 48 membros do time, 21 jornalistas, 3 convidados, além de 9 tripulantes. Em razão da tragédia, o presidente Michel Temer decretou luto oficial de 3 dias. O desastre com o avião da Chapecoense em Medellín, na Colômbia, foi a maior tragédia envolvendo jornalistas do Brasil. Dos 21 profissionais da imprensa mortos que cobririam a partida contra o Atlético Nacional, metade tinha menos de 35 anos e estavam no início ou no meio de carreira. Os grupos de comunicação Fox Sports, Globo e RBS foram os que mais perderam profissionais. Entre os nomes mais conhecidos estavam o repórter Victorino Sherman, o narrador Deva Pascovitch e os comentaristas Paulo Júlio Clemente e Mário Sérgio, todos do canal Fox Sports. 7 radialistas também estavam no avião. A comissária de bordo, Ximena Suárez, uma das sobreviventes da tragédia, relatou os momentos que antecederam o impacto com o chão. Segundo ela, as luzes da aeronave começaram a se apagar e menos de 1 minuto depois sentiu a pancada no chão. Ao todo, 71 pessoas morreram. Apenas 6 sobreviventes à queda da aeronave. O presidente da Associação de Aviadores Civis da Colômbia, Jaime Alberto Sierra, revelou que o acidente pode ter sido causado por falta de combustível. Ainda nesta edição, outras informações sobre essa tragédia que abalou o cenário esportivo. E por que não dizer, comoveu todo o país. O governo diz que é preciso implementar medidas para equilibrar os cofres públicos. E em meio a mais uma crise política que se instaurou no país, parlamentares se reuniram em audiência pública para discutir sobre a PEC que impõe um limite de gastos para áreas sociais. Mas especialistas afirmam que essa proposta pode causar sérios riscos para a Seguridade Social. Mesmo assim, o presidente do Senado pretende aprovar a PEC até a segunda semana de dezembro. O Senado promoveu uma audiência pública conjunta entre as comissões de Assuntos Econômicos e de Direitos Humanos para falar sobre as implicações da PEC do limite de gastos para áreas sociais. O foco do debate foi o impacto da medida na Previdência Social. A audiência recebeu convidados de ONGs, de entidades sindicais e da OAB. Os representantes alertaram que a proposta do governo de Michel Temer pode causar sérios riscos para a Seguridade Social. Enquanto o governo diz que é preciso implementar medidas austeras por causa do tamanho da dívida do país, os especialistas convidados da audiência discordaram, dizendo que é preciso fazer uma auditoria dessa dívida. Essa PEC é uma afronta à Constituição Federal, é uma afronta aos direitos sociais.
ela não controla o único gasto que mais precisa ser controlado nesse país, que é o abusivo, o delinquente gasto com juros dessa chamada dívida pública, que nunca foi auditada e que é uma dívida gerada por mecanismos financeiros, como juros elevados, como swap cambial, como a remuneração da sobra de caixa dos bancos, como a transformação de dívidas privadas em dívidas públicas. O presidente do Senado, Renan Calheiros, quer aprovar a PEC até o dia 15 de dezembro, obedecendo às exigências de Michel Temer aos aliados no Congresso. Vamos agora ao plantão da redação. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo, além do Vale do Paraíba ser a região mais violenta do interior do estado, teve um aumento de mais de 10% nos casos de furtos e roubos na comparação com os registros do ano passado. Só de roubos neste ano já foram mais de 11.800. Um número é 17,19% superior ao registrado em 2015. Agora, sobre o acidente que envolveu o time da Chapecoense, 2 ex-jogadores do Guaratinguetá e que defendiam a Chapecoense estão entre as vítimas fatais do acidente com o avião que seguia com destino a Medellín. O zagueiro Felipe Machado atuou pelo Guaratinguetá em 2012 e o Gil, que jogou no time em 2009. Os times de Taubaté e Atibaia manifestaram solidariedade por meio de suas redes sociais aos chapecoenses. Diante desta tragédia, veja o que especialistas falam sobre o enfrentamento do luto. Uma tarefa que não será nada fácil para os familiares e amigos dessas vítimas. Acompanhe. A morte é um fenômeno natural da vida. Na verdade, não é possível a gente falar sobre a vida sem falar da morte. Mas, infelizmente, a morte ainda é um grande tabu nas famílias brasileiras. Então, a gente precisa aprender a lidar com essa questão com naturalidade, né? A vida, ela é feita de pequenos e de grandes lutos. Então, quando a gente rompe um namoro, quando a gente perde um emprego, quando a gente perde um animal de estimação, isso já é uma perda e a gente tem que elaborar esse luto. E a morte, sim, nos depara com um sentimento avassalador e um processo de luto bastante intenso. Certamente, porque aí, além da dor da perda, tem o trágico. A tragédia. Então, isso é um agravante do luto, sim. Amigos, 3 ministros do Supremo Tribunal Federal decidiram que o aborto não é crime se praticado até o 3º mês da gestação. São príncipes do notório saber. São pessoas que são guindadas à Suprema Corte por terem um conhecimento das leis e tudo mais. Acho até plausível. Eu só me preocupo quando eles se arvoram em poder divino e vêm enfrentar o 6º mandamento, não matarás. Porque fixar em 3 meses a possibilidade do aborto acontecer legalmente está infringindo esse mandamento. Eu penso que talvez um dia eles possam querer também determinar a vida útil dos idosos, chegando à conclusão que, com tanto de idade, a pessoa também pode ser morta para evitar de trazer algum tipo de transtorno ou inquietação a uma família. É um caso a pensar, hein? Será que chegaremos a esse ponto dos ministros do Supremo também decidirem até que idade uma pessoa idosa pode viver ou se pode tirar-lhe a vida sem estar praticando o crime? Vamos para um breve intervalo e, na sequência, você vai ver os impactos que a taxa rosa pode causar no seu bolso. Aguarde um instante, voltamos já.